Fala meninas, nesse vídeo a gente entra no quinto vídeo da nossa série Mentiras que Escravizam versus Verdades que Libertam. E a grande verdade que eu quero pautar com vocês aqui é que Jesus ainda é suficiente. E desconstruir a mentira de que nós precisamos de Jesus, mas nós precisamos de várias outras coisinhas acessórias na nossa vida também. Sabe, eu tenho observado não só na minha vida, não só na minha jornada, mas na jornada de muitas pessoas ao meu redor, que nós, muitas vezes, o nosso modo de viver denuncia isso, de que Jesus não é suficiente para nós. A gente acredita que a palavra de Deus, que Jesus é suficiente para resolver as necessidades na vida do outro, as demandas na vida do outro. Mas quando chegam os altos e baixos da nossa vida, Jesus não é suficiente. A gente precisa dele, mas precisa de uma outra coisinha aqui. A gente precisa da palavra de Deus, mas também precisa de uma outra coisinha aqui. E eu tenho observado que nós temos colocado a nossa confiança muito mais em pessoas, em coisas, em lugares, do que propriamente no que Deus disse a nosso respeito. E com isso, essa coisa de buscar Jesus, mas também buscar outras coisinhas acessórias para a nossa vida, tem trazido morte para várias áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos bebendo de fontes que parecem limpas, mas não são. Presta atenção, parecem limpas, mas não são. Nós temos bebido de fontes poluídas, nós temos nos alimentado de comida que nos incha, mas não nos nutre. E baseado nisso, eu quero abordar uma passagem aqui com você muito conhecida, que é a passagem da mulher samaritana, que ela traz grandes aprendizados pra gente aqui. Essa passagem tá lá em João 4. João 4, a partir do verso 6, que diz assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Depois ela diz o seguinte: mas você não tem corda nem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você. Quando ela diz que é necessário corda e balde e que o poço é muito fundo, aqui fala de esforço. Quando nós não vemos Jesus como suficiente na nossa vida, a gente fica o tempo todo fazendo esforço, a gente fica o tempo todo pegando a corda, pegando o balde e fazendo um serviço braçal. E a gente já sabe que não é na força do nosso braço, mas é pelo poder de Deus que as coisas se resolvem na nossa vida. E o outro verso que eu quero abordar com vocês é quando Jesus responde para ela: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. Gente, esse verso 13 aqui, verso 14, Jesus diz o seguinte para ela: que essa água que você está pegando aí, sempre você vai ter que voltar no mesmo lugar, porque você sempre vai ter sede dela. E aqui eu quero abordar uma coisa com vocês. Nós temos buscado em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitas coisas, algo que só Jesus pode nos dar. Nós temos buscado em livros, nós temos buscado em palestras, em imersões, em eventos, em retiros, em conferências, em convenções, em tantas coisas. E não tem problema nenhum a gente fazer esse tipo de coisa. Eu mesma sou uma pessoa que tenho tentado o máximo possível fugir da ignorância. O que é ignorância? Ignorar certas coisas acerca da vida. Eu tenho investido, o que eu mais invisto realmente é em buscar conhecimento. Aqui atrás de mim, você vê uma estante lotada de livros. Hoje pela manhã eu já li, eu leio todos os dias, leio todo tipo de coisa que você imaginar. Leio livros cristãos, mas leio sobre vida financeira, leio sobre desenvolvimento pessoal, leio sobre religiões, leio sobre uma série de coisas.
Mas deixa eu te falar, existe uma ordem, existe um lugar para cada coisa, sabe? E existem coisas que Jesus quer operar na nossa vida que elas não vão acontecer nesses eventos, elas só vão acontecer no lugar de visitação, que é o lugar secreto, nosso lugar de intimidade com Deus. E outra coisa, não tem problema nenhum você buscar conhecimento. Eu estou sempre fazendo algum curso, eu estou sempre participando de alguma mentoria, eu estou sempre buscando renovar a minha mente, aprender algo novo, porque a maior dificuldade de Jesus, eu acredito, que é trabalhar no nosso modo de pensar, é trabalhar na forma como nós enxergamos as coisas, e tudo parte aqui da nossa mente. Então não tem problema nenhum a gente investir nessas coisas, mas elas são coisas acessórias, elas não são a coisa prioritária na nossa vida. E tem um texto em Hebreus 4:12, que diz o seguinte, eu vou ler aqui agora. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, existem lugares que nada disso vai tocar em você. Existem lugares que só Jesus pode tocar, existem feridas na nossa alma que só Jesus pode curar. Existem feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, de coisas que a gente viveu lá no nosso passado, que estão conosco até hoje, que Jesus, ele quer ir lá nas nossas juntas e medulas, ele quer ir lá no profundo da nossa alma e curar. Mas existem lugares que só Jesus vai curar, mas vai curar como? Vai curar quando nós estivermos no nosso lugar de intimidade. Feridas, traumas do passado, quando nós estivermos no nosso lugar de intimidade. Não vai ser participando de mais um seminário, participando de mais um curso. Isso tudo é maravilhoso. Eu amo conhecer coisas novas, eu amo aprender coisas novas, eu invisto nisso. Mas a gente precisa aprender a ordenar as coisas. Lá no início, no princípio de tudo, Jesus, existem vários princípios na criação do mundo. E um dos princípios ali, logo no início da construção do mundo, é o princípio da ordem. Deus foi criando uma coisa após a outra, uma sequência, uma ordem, algo ordenado. Então não tem problema nenhum a gente buscar esse tipo de coisa, mas a gente precisa aprender a ordenar as coisas, colocar as coisas na ordem certa. Depois, o que eu quero abordar aqui com vocês? Aqui, nessa passagem, né, Jesus diz o seguinte também, no verso 15, ela diz, né, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui buscar água. Isso fala de quê? Isso fala de buscarmos as coisas no lugar errado, por quê? Jesus disse para ela que se ela buscasse a água correta, ela nunca mais teria sede. E ela estava todos os dias voltando sedenta àquele poço para buscar água naquele poço. Por quê? Porque ela achava que a solução para as demandas dela estavam naquele poço. Sabe? Então muitas vezes a gente está sedento, a gente está precisando de coisas na nossa vida e a gente está buscando nos lugares errados. Então nós permanecemos indo e buscando e aí chega um momento de cansaço na nossa vida. Por quê? Porque estamos buscando nas fontes erradas. Outro trecho que eu quero abordar com vocês está lá no verso 15. No verso 15 diz assim, ela diz, no verso 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse é verdade. Primeiro, ela estava buscando em lugares, buscando no poço. Segundo, ela estava buscando em pessoas. Ela já estava no 6º marido, tentando satisfazer os anseios da alma dela, tentando preencher um vazio interno que tinha nela. Então, olha só, quando a gente está buscando nos lugares errados, o que vai acontecer na nossa vida? O medo vai continuar existindo, a ansiedade vai continuar existindo, o cansaço vai chegar. Ela buscou em lugares e aqui ela buscou também em pessoas, buscou no 6º marido, suprir as carências que só Jesus poderia suprir na vida dela. O outro ponto que eu quero abordar com vocês está no verso 19 e no verso 20. No verso 19 diz assim, ela diz, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. E no verso 20, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Aqui a gente percebe que ela também estava buscando na religião. Ou seja, ela buscou em lugares
ela buscou em pessoas e ela buscou na religião. É aqui ou é lá que eu tenho que adorar? Como que tem que ser a minha forma de adoração? Ela buscou nessas três coisas: lugares, pessoas, e ela buscou em coisas, na religião, aquilo que só Jesus poderia dar para ela. Então Jesus disse para ela: olha, nada disso importa, se vai ser aqui, se vai ser lá. O que importa é que você me adore em espírito e em verdade. São essas pessoas que eu estou procurando. Então ela buscou na religião aquilo que só Jesus podia dar. E eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte: não tem problema nenhum a gente estudar, não tem problema nenhum a gente buscar conhecimento, mas Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Cada coisa tem o seu devido lugar, porque senão a nossa vida, ela acaba ficando bonita, ela acaba ficando enfeitada, ela acaba ficando ornamental. Ela acaba ficando cheia de, nós no caso, acabamos ficando cheios de coisas e vazios de Deus. Teve um dado momento na vida de Pedro, que Pedro disse o seguinte: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outras fontes, nada disso vai resolver problemas que só Jesus, demandas que só Jesus pode resolver na nossa vida. Cada coisa tem o seu devido lugar, mas não existe nada mais transformador na nossa vida do que ter uma experiência com Jesus, ter um encontro com Jesus, porque a gente vai falar com convicção daquela experiência que a gente teve. É o famoso provar e vede. Eu provo e aí entendo que realmente Jesus é suficiente para minha vida. E lá em João 6,57 diz o seguinte: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quando eu me alimento de Jesus, quando eu me alimento da palavra dele, ele é que me sustenta, ele é que me dá vigor, ele é que gera bom ânimo para que eu consiga, ao longo da jornada da minha vida, desde o dia em que eu nasci até o dia que ele chamar a minha senha, que eu consiga ir passando por todos os obstáculos, por todos os buracos, por todas as perdas nessa trajetória. Então, se eu me alimento de Jesus, é ele que vai me sustentar. Existem coisas que nós estamos buscando, existem águas das quais nós estamos bebendo, que são águas poluídas, existem comidas das quais nós estamos nos alimentando, que elas só estão nos inchando, elas não estão nos nutrindo. É importante que nós busquemos conhecimento, é importante que hajam certas coisas na nossa vida, mas a nossa prioridade sempre vai ter que ser Jesus. Jesus ainda é suficiente. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e que Deus nos abençoe. E que a cada dia que passe, nós tenhamos mais essa consciência da necessidade de Jesus. Que nós só somos alguma coisa nele e que todas as nossas fontes estão nele. E aquele que crê em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus abençoe.